Oi, Fernanda, tudo bem? Estava pensando que coisa boa nós conseguirmos já estar nesse patamar de ter um espaço dentro do Ministério Público para falar sobre justiça restaurativa. E que coisa boa também a gente poder, entre colegas, e trazer as nossas experiências, nossos pensamentos sobre coisas novas, áreas diferentes dentro do nosso fazer institucional. Eu já estou aí com 32 anos de Ministério Público. Me sinto muito contente de estar nesses espaços, de ter colegas como tu, ter pessoas que oxigenam o nosso dia a dia. Me conta, justiça restaurativa para ti, como é que entrou na tua vida pessoal e profissional? Sérgio, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui e dividindo contigo esse momento que para nós significa muito, né? De perceber a justiça restaurativa tomando espaço na nossa instituição, muito mais como uma forma autocompositiva que vem somar os valores da instituição para que o nosso Ministério Público seja cada vez mais resolutivo da forma que ele se propõe. Mas a justiça restaurativa, ela entra na minha vida há quase 20 anos, né, durante uma especialização na fundação do Ministério Público, em que nos foi apresentada como uma das formas da gente ver a violência, ver o conflito e formas diferentes de resolver essas questões. Ela vem como um princípio, né, de valores, de princípios, que traz uma proposta filosófica de que a resposta aos conflitos ela pode partir dos próprios interessados, das próprias pessoas envolvidas no conflito, por meio do diálogo, por meio do consenso, um consenso coletivo que é construído a partir do diálogo. Então, a gente acaba trazendo para a nossa vida as práticas restaurativas e no momento em que ela entra, né, no nosso fazer e no nosso sentir também, além do nosso pensar, ela acaba se transformando até num mote de vida, né, da gente perceber que o diálogo, o entendimento, uma horizontalidade para tratar as questões, não só de conflitos já acontecidos, mas preventivas, ele é algo que ele é eficiente e é eficaz. Já estou também há bastante tempo, né, no Ministério Público, há quase 24 anos, e sei da tua longa caminhada, tanto na área da infância, na defesa comunitária em geral, na área criminal, e especialmente na área da justiça restaurativa. E os projetos, né, que vocês desenvolvem em Lajeado são excepcionais, né, são projetos maravilhosos. Então eu queria saber de ti, com base, né, nos princípios da justiça restaurativa, o que vocês vêm desenvolvendo para que a gente entenda de uma forma concreta como o Ministério Público pode se valer das ferramentas que as práticas restaurativas nos oferecem para qualificar o nosso trabalho e, inclusive, o nosso desenvolvimento pessoal. Perfeito. Sabe que a minha caminhada é parecida com a tua, porque a justiça restaurativa ela vai entrando na nossa prática diária e vai transformando a nossa própria percepção sobre aquilo que nós vínhamos fazendo. Então, ao longo da minha vida institucional, eu sempre tive uma sensação que eu acredito que toca em quase todos os operadores do direito, aquela sensação desconfortável de estarmos enxugando gelo, né, de estarmos fazendo trabalho repetitivo, de não vermos resultado, de não vermos satisfação nas pessoas que são tocadas pelo sistema de justiça. Seja a vítima, seja a testemunha, seja o acusado. E assim, lá em Lajeado, nós começamos a experimentar isso, e não pelo promotor e não pela promotoria, mas sim pela comunidade como um todo. Isso tem sido bastante legal de ver quando tu encontra um agente comunitário de saúde falando em justiça restaurativa, quando tu encontra já uma empresa privada falando em práticas restaurativas dentro das suas práticas internas de corporação, quando isso vai para dentro da universidade, vai dentro para a escola de educação infantil, dentro do hospital. Então, nós estamos experimentando lá, e eu faço uma comparação bem boba sobre cervejas, né? Nós estamos experimentando uma cerveja artesanal, é uma justiça artesanal com muita base comunitária. Então, ela tem uma expansão
com círculos de construção de paz em toda a comunidade, que está refletindo numa consciência de como nós olhamos um fato que chega na justiça. E para isso, a gente precisa reencontrar 3 dimensões de um fato. Nós, operadores do direito, especialmente promotores, nós costumamos nos fixar demais no processo e no resultado do processo, no término do processo, na sentença, e preferencialmente com uma sentença condenatória, e preferencialmente com a sentença condenatória mais aprofundada possível. Mas nós esquecemos muitas vezes de outras dimensões atingidas por aquele fato, que é especialmente a vítima, que deveria ser talvez o nosso principal ponto de preocupação. E não só a vítima, como também aquela comunidade atingida por um fato. Quando nós começamos a olhar para a vítima como um todo e para a comunidade atingida pelo fato, nós nos descolamos um pouco do processo e percebemos que esses fatos da vida são atemporais. Nós encontramos, acredite, depois dessas práticas restaurativas, nos procurou uma vítima de um abuso sexual sofrido 20 anos atrás e que ela nunca havia registrado a ocorrência, mas que aquilo a perseguia e a incomodava até os dias de hoje, ou quando ela já pensa em ser mãe, mas ela queria falar sobre aquilo. E ela procura a prática restaurativa para falar sobre isso. Veja bem, e cadê o processo? Não há processo porque ela nunca registrou a ocorrência. Assim como nós temos dezenas e dezenas de vítimas e familiares de vítimas e crianças que tiveram seus pais mortos, que nós arquivamos esses processos em uma página, seja porque o réu não foi encontrado, ou não se descobriu a autoria, ou porque ele já foi morto. E estas vítimas onde ficam? Quem fala com elas? O que é que a justiça diz para elas? Então, encontrar essas novas dimensões de justiça abrem inúmeras portas e janelas e permite que a gente crie sobre isso. E crie positivamente. E isso vai dando realmente uma outra dimensão no fazer justiça. Mas me permite, Fernando, assim, eu estou lembrando de uma coisa, porque nós estamos falando entre promotores, e entre os nossos colegas há sempre muito receio, há uma espécie de um medo de justiça restaurativa. E certa vez eu vi alguém começar dizendo sobre o que não é a justiça restaurativa, para que as pessoas não se assustem com isso. A justiça restaurativa ela não vem para desfazer a punição, ela não vem para substituir sistemas. A justiça restaurativa não é passar a mão em bandido. A justiça restaurativa não é um sistema mais brando, muito pelo contrário. Ele é um sistema que busca responsabilização individual do autor do fato. Quando ele se dispõe e está pronto para sentar frente a frente, assim como nós estamos, o ofensor contra o ofendido, isso é muito mais pesado. Isso repercute muito mais. Isso faz com que ele tenha aquele suador e o frio na barriga, faz com que ele tenha uma vergonha muito mais reintegrativa do que o simples cumprimento de pena. Então, justiça restaurativa não é minimizar as coisas, não é pacificar, não é destinada só a pequenos delitos. Ela se aplica, sim, em grandes necessidades, porque ela foca nas necessidades, onde as maiores estão, é lá que ela precisa ir. E nós precisamos desfazer um pouco desse medo. Como é que tu tens visto isso, Fernanda, na tua prática? A minha prática vem exatamente ao encontro da tua. Porque quando nós percebemos que o nosso trabalho começou a frustrar muito no dia a dia, de que nós percebíamos vítimas saindo insatisfeitas por não ter nem a compreensão do que tinha acontecido numa sala de audiência, autores de crimes cuja primeira e única manifestação é no sentido de se desresponsabilizar, né, durante o interrogatório, porque a ideia é que não se autoculpe, né, ou não se auto-incrimine, e parecia que nos parece em alguns momentos na área criminal, e eu atuo na área criminal já há alguns anos, com ênfase na violência doméstica, o processo parecia, ou parece, né, o tradicional, algo fictício, porque não acontece uma autorresponsabilização, pelo contrário, a vítima, quando presencia um interrogatório, quando ela sabe sobre e muitas vezes na violência doméstica elas pedem para ficar na audiência, né, para assistir o interrogatório, o que acontece? Elas percebem um réu se autodesresponsabilizando. E esse réu, esse acusado,
na maioria das vezes, é alguém muito próximo, alguém com quem ela tem intimidade. Então, essa vítima, ela entra no sistema sem nem entender o que foi aquela audiência, quem são aquelas pessoas que falaram com ela, quais são os direitos que ela tem. O primeiro direito seria o direito à informação, ele é muito mal atendido. E se nós fôssemos fazer uma pesquisa de satisfação das vítimas, que é no Rio Grande do Sul, eu nem digo no Brasil inteiro, porque talvez varie, né, de estado para estado, nós teríamos um índice de satisfação muito baixo. Então, a ideia das práticas restaurativas na área criminal, e elas surgem mesmo como algo mais organizado lá nos Estados Unidos, no Canadá e na Nova Zelândia, voltadas, né, para a área criminal, e depois que se expande, né, para as outras áreas jurídicas e não jurídicas da comunidade, porque se nós falamos da justiça restaurativa como um princípio, como um conjunto de princípios e valores, ela pode ser aplicada em qualquer local, em qualquer grupo de pessoas, né? Então, na área criminal, o que nos traz como uma ferramenta de complementariedade em relação ao processo convencional, né? Nós continuamos trabalhando nos processos convencionais da forma que o sistema de justiça se organizou e como funciona hoje, e complementarmente com a questão das práticas restaurativas. Como é que se faz isso? Aí nós temos projetos em Santo Ângelo, em Ijuí, em Vacaria, em Faxinal. Quais são as ideias? Aqui eu estou citando somente exemplos, né? Nós temos pelo estado inteiro esses projetos, programas, essas ações. Num primeiro momento, a nossa preocupação é voltar para atender essas necessidades de vítimas, de acolhimento, de informação, de reparação, que um dos motes da justiça restaurativa é buscar essa reparação. Então, eu vejo muito afinada com a nossa função institucional do Ministério Público, que vem muito ao encontro desses princípios de justiça restaurativa. O que acontece? A gente consegue perceber, né, quando consegue trocar essas lentes, né, e olhar com um foco um pouco diferenciado para os crimes, para as violências e para os conflitos, que também, por parte da pessoa que pratica o crime, em muitas situações, há necessidades que não foram atendidas. Significa que essa pessoa não vai ser responsabilizada, não vai cumprir a pena, não vai ter uma condenação? De maneira nenhuma. Isso tudo vai acontecer como existe no processo tradicional. Mas o que a gente traz como complementariedade nisso? Lá durante a execução da pena, ou até antes de chegar lá, mas digamos que já durante a execução da pena, nós temos projetos voltados para a execução criminal, que é para trabalhar desde essa questão da autorresponsabilização, porque esse indivíduo que hoje está inserido no sistema carcerário, em algum momento ele vai sair. E ele vai voltar a conviver, se a violência doméstica vai voltar a conviver com a mesma família, ou vai constituir um outro relacionamento com outra pessoa. Enfim, qualquer dos crimes que ele praticar, em algum momento ele vai voltar. E a nossa ideia não é que ele volte do mesmo jeito, né? Ou até pior. Então, existem vários projetos, né? E Lajeado é um dos locais onde existe. Em Santo Ângelo, nós estamos começando a estruturar um projeto pensando na reinserção desses sujeitos na comunidade por intermédio das práticas restaurativas. Né? A ideia é essa. Então, quando a gente fala, né, nas práticas, onde é que elas podem ser aplicadas? Na verdade, elas podem ser aplicadas numa reunião da equipe, né, com uma modalidade de um círculo em que as pessoas vão ser ouvidas de uma forma horizontal, sem hierarquia naquele momento, todo mundo vai ter espaço para falar, todo mundo vai ter espaço para ser escutado, e parte de um princípio assim que os seres humanos, eles, na sua essência, eles são iguais, né? Na nossa humanidade, nós somos todos iguais. Então, quando nós buscamos propor essa proposta dialógica com igualdade, sem hierarquia, nesses momentos em que a gente aplica as práticas, as pessoas acabam se vinculando e se mostrando mais. Sabes, tu falou uma coisa muito importante, Fernanda.
a busca das necessidades, a identificação das necessidades. Eu tenho visto alguns fatos sobre isso que são muito emocionantes de nós observarmos o quanto é importante nós mudarmos o nosso foco para primeiro identificar as necessidades. E nós, promotores, temos um pouco de dificuldade disso, porque nós somos formados para apontar, para acusar, para falar, para verbalizar muita coisa. Então nós, de certa forma, estamos nos reaprendendo a escutar. Porque para identificar estas necessidades que estão, seja no ofensor, seja no ofendido, seja no filho, na mãe ou na comunidade, nós precisamos ter a escuta. Uma escuta atenta, uma escuta qualificada, uma escuta horizontal. E esta escuta, ela só acontece de forma qualificada se nós proporcionarmos o encontro. O encontro entre as pessoas. E aí nós começamos a distinguir um sistema tradicional que ele é adversarial e ele evita o encontro, para um sistema muito mais autocompositivo que ele propicia o encontro. Ele não impõe o encontro, mas ele propicia o encontro àqueles que estão prontos para se encontrarem. No sistema adversarial eu crio o quê? Não, é o direito ao silêncio, é o polo oposto, é o adversário, é o inimigo, é a prova falsa, é a acusação, é a negação, e isto não tem sido eficaz no demais. Quando se consegue gerar o encontro para proporcionar escuta e atingir as necessidades das pessoas, elas se sentem acolhidas. E esse acolhimento, às vezes, é a grande necessidade de uma vítima. Eu lembro muito bem de uma senhora que eu ouvi durante 1h30 na promotoria. E ela era mãe de 2 filhos mortos, era a mãe de um genro morto em função do tráfico. E ela procura o promotor para saber se ela fugia para Florianópolis ou para onde que ela se escondia, porque ela tinha medo que matassem os netos. Além de eu oferecer o programa de proteção às testemunhas, que não servia para eles, enfim, ao final daquilo tudo, eu pedi a ela para dar um abraço. E aquele abraço foi o que fez com que aquela senhora saísse assim, extremamente satisfeita com o que nós podíamos dar naquele momento. Ela se sentiu acolhida. É espetacular ver quando as pessoas entram, ficam ou saem da promotoria dizendo como é bom estar aqui. Há 30 dias atrás, uma adolescente infratora presa por tráfico de entorpecentes saiu de dentro da promotoria, da audiência e depois do encontro restaurativo que foi proporcionado, dizendo, eu quero voltar aqui a semana que vem. Isso é transformador, isso é inimaginável como um conceito de justiça, mas simplesmente porque estávamos ouvindo as necessidades daquela menina. Uma das necessidades, veja bem, ela queria um abraço da mãe, da qual ela estava afastada há 3 meses. E foi proporcionado esse encontro, de uma forma organizada, de uma forma preparada, de uma forma estruturada, de modo que a menina ficou com 16 anos sentada no colo da mãe por 40 minutos, dentro da promotoria, dentro de um procedimento de ato infracional. Mas isso ao encontrar as necessidades dessa menina, e não simplesmente apontar e dizer, tu vais cumprir prestação de serviço à comunidade no asilo, porque nós estamos te julgando. Antes nós ouvimos. E a partir dali muita coisa se constrói. E por isso que a justiça restaurativa ela é transformadora e a gente experimenta isso, é muito difícil de começar a olhar de novo pela lente antiga. Né? O que acaba acontecendo é que a gente se transforma também, né? Para se permitir e possibilitar esses tipos de encontros. Claro que nós sabemos que eles não são possíveis para todos os casos e é por isso que existe bastante capacitação e formação para quem vai trabalhar, né, com as práticas, ter essa sensibilidade e não só a sensibilidade, ter a capacidade, né, técnica para verificar se é caso ou não. E obviamente que vai depender da voluntariedade das pessoas envolvidas quererem participar. O que nós percebemos na violência doméstica, por exemplo, que a maioria das ocorrências elas não se transformam em processos criminais, simplesmente porque são relações íntimas contínuas e as mulheres optam por não levar adiante o processo criminal. Então, a gente já nem está falando mais de um processo criminal, né? Ou não há representação, ou há uma desistência, ou não há oferecimento de queixa-crime, e fica por isso mesmo. Né? Às vezes a vítima, na maioria das vezes, ainda continua, né, convivendo com o seu agressor,
e os filhos de toda essa violência vivendo nesse convívio e nesse ambiente violento. O que acontece? Quando a gente consegue entrar com as práticas, a gente consegue ampliar e levar até para os grupos reflexivos de gênero, que é o que nós viemos fazendo. Leva tanto para buscar a autorresponsabilização dos agressores e alguma transformação naquele comportamento, porque eles vão continuar convivendo com essa família, né? Eles não vão ter punição criminal nenhuma, e qual é a nossa ideia? É que a partir dali eles consigam ser melhores. Porque no final das contas, né, todo mundo, todo ser humano quer viver em bons relacionamentos, né? Quem não quer? Né? Pode ser a pessoa mais complicada, com mais antecedentes, mais violenta, ela quer viver num relacionamento bom. Às vezes ela não sabe como fazer. Né? Então, quando a gente consegue entrar e trazer a reflexão, inclusive dessa questão da cultura, de gênero, essa cultura que perpassa toda a questão da violência doméstica, que dá frutos negativos lá na infância e, né, nas varas de família, o que a gente percebe? Que no momento que tu oferece essa possibilidade de, tanto nos grupos reflexivos de mulheres quanto de homens, tu levar, por intermédio das ferramentas das práticas restaurativas, essas reflexões, as pessoas não querem se desvincular depois. E aí termina o grupo reflexivo e é o que tu disseste. Mas já terminou, a gente quer que continue. Então a gente já vem pensando agora num projeto para dar continuidade para essas mulheres que querem continuar com esses encontros. Porque isso faz bem. Porque isso promove a autonomia da pessoa. Né? A gente não está trazendo para nós estado aquele conflito e dizer, vou resolver a tua vida. Não. A gente vai tentar ajudar essa pessoa a se tornar autônoma para resolver os próprios problemas e se empoderar de uma forma de que ela vai se sentir mais segura para viver a partir dali, sem precisar, a qualquer momento, buscar muletas até numa relação abusiva. Perfeito. Sabe que tu estava falando, eu estava me lembrando muito vivamente da questão dos filhos, né? E a gente já está encaminhando para o encerramento, mas eu tenho que lembrar disso. Tu falaste uma coisa muito verdadeira e que eu esqueci de dizer naquela série do que a justiça restaurativa não é. Ela não é a solução para todos os casos, de maneira nenhuma. Então, há muitos casos que sim, nós podemos usar de uma forma indireta a justiça restaurativa. Por exemplo, numa legião de pessoas presas que existem, independente de por qual crime que tenham praticado. Mas eu, trabalhando na infância, eu conheço os filhos desses presos e destas presas. E a gente sabe lá, pelo ambiente escolar, o quanto que altera o comportamento de uma sala de aula inteira, quando um menino ou uma menina tem o pai ou a mãe presos. Por incrível que pareça, acreditem quem estiver nos ouvindo, que não há nenhum sistema organizado de observação para estas crianças, de preparação para essas crianças. Em 2 ou 3 casos que nós experimentamos, buscar a história dessas crianças e o afastamento que elas tiveram da sua mãe ou do seu pai dentro do presídio, porque nem sempre tem o parente que vai lá fazer a carteirinha e proporcionar a visita no domingo, aquela confusão toda. Às vezes a criança está completamente afastada. Nós fizemos 2 círculos restaurativos em que proporcionamos que aquele pai preso, independente do delito, conseguisse sentar no processo circular com seus próprios filhos. A significância que aquele encontro qualificado deu para a vida daquelas crianças e a significância que aquele encontro qualificado deu para a execução da pena daquele preso, porque ele lá dentro do presídio, passando por um processo circular com a sua própria família, ele encontra um ressignificado na sua própria vida. Sentido para ele sair lá e saber que tem gente esperando por ele, que tem pessoas que precisam dele, que tem criança que chora por ele e que tem amor que espera por ele. E aí não me interessa nesse momento se ele está preso por assalto, por latrocínio, por furto, por tráfico, por que quer que seja, porque eu preciso daquele ser humano, porque tem um ser humaninho, como eu digo, esperando por uma voz, às vezes um pouco mais firme pela colocação dos limites, por um abraço, por qual. Isso é possível proporcionar com encontros restaurativos. Veja bem, independentemente do delito e da pena que ele tenha sofrido. Então há um leque infinito de possibilidades de nós acolhermos as pessoas de uma forma diferente no ambiente da justiça. Isso aí. E encaminhando também aqui para concluirmos,
é importante que eu acho que a gente refira que no Brasil a ferramenta mais aplicada na justiça restaurativa são os círculos de construção de paz. E esses círculos, eles podem ser de diálogo, de fortalecimento de equipe, de ressignificação, eles são infinitos, né? Que foi trazido pela Kay Pranes, né, americana, que para nós aqui no Brasil, e difundido, né, no país inteiro. Mas existem outras ferramentas, né, para que a gente leve para as pessoas que estão nos ouvindo a informação de que existem o encontro vítima-ofensor, né, existem as conferências familiares, as conferências restaurativas, os círculos de sentenciamento. Então, existem outras ferramentas, né, que a técnica muda um pouco, mas que o princípio básico é o mesmo. Né? Então, acho que traz um caráter de humanidade para o nosso trabalho, traz uma esperança para que a gente se sinta realmente fazendo a diferença na vida da comunidade, que eu acho que é para isso, né, que a gente entrou nessa instituição, e nós aqui já, velhinhos os dois na instituição, a gente continua com essa esperança e com essa vontade de trabalhar, porque a gente ressignificou a nossa própria vida, né, pessoal e profissional. Então, olha, eu agradeço muito ao CEAF e a ti por esse momento e digo que é um início, né, de um grande trabalho que a gente ainda tem pela frente. E, Fernanda, tu estava falando, eu estava lembrando, assim, esses processos circulares, eles são muito adaptáveis a qualquer realidade. E eu lembro de uma palestra que a professora Kay Pranes veio dar em Caxias do Sul, estavam ali 300 professores. E se fala muito da justiça restaurativa, os círculos de construção de paz nas escolas. E os professores perguntaram o seguinte: sim, achei interessante isso, mas como é que eu faço? Como é que eu começo? E a Kay Pranes disse o seguinte: comecem pelos professores, comecem onde estão e estejam juntos. Esta frase profunda, destinada ao ambiente educacional, ela é perfeita ao Ministério Público. Nós precisamos começar pelos promotores, pelas nossas casas, pelos nossos servidores. Nós precisamos nos ouvir, nos escutar. Um dos sonhos que eu tenho é que a gente consiga fatiar as torres gêmeas por andar e fazer grandes círculos por andar que seja, por setor, por alguma forma em que as pessoas que convivem juntas consigam se ouvir e efetivamente se conhecer. Quando a gente faz isso, nós encontramos normalmente pessoas que dizem assim: meu Deus, eu trabalhava contigo há 15 anos e eu não sabia da tua história. E no momento que eu conheço a tua história, eu identifico também a minha história. E eu passo a fazer parte da tua história. E eu compartilho os mesmos valores, as mesmas expectativas, e nós saímos com relacionamentos mais positivos. Então nós, na nossa casa, Ministério Público, precisamos começar por nós. E precisamos começar onde estamos. E precisamos estar juntos. Isso aí.